bem-vindos a mais um vídeo da HGP. Hoje, no nosso vídeo da HGP, vamos falar na resistência que houve aos povos romanos quando vieram invadir a Península Ibérica. Ora, então vamos começar pelo seguinte. Vou já começar pelo mapa que temos aqui ao lado do manual e vocês vejam que vão achar estranho assim, de repente vamos olhar para o mapa e dizer assim, então, mas que nomes são estes tão estranhos que estão aqui? Lusitanos, célticos, vetões, galaicos, cantabros, vascões, carpetanos, sei lá, tanta coisa que há aqui. Ora bem, vamos então lembrar que inicialmente vieram os iberos e os celtas para a Península Ibérica, depois vieram cá os tais povos, os fenícios, os gregos, os cartagineses fazer negócio, alguns deles fundaram cá colónias e acabaram por ficar por cá, e outros povos também foram chegando à Península Ibérica e vão se juntando, vai dar origem à existência de vários povos, cá está os celtiberos também estão ali, e então isto no fundo são tudo povos que existiam já na Península Ibérica nesta altura que os romanos vêm invadir a Península Ibérica. Ora, aqui uma coisa curiosa, nesta parte que estamos aqui a laranja no mapa, reparem que diz conquista romana da Península Ibérica. Os romanos conquistam a Península Ibérica por ir para essa parte, digamos, do sul e sudeste da Península Ibérica, e os povos que viviam nestas zonas estavam habituados a contactos com os povos que vinham do Mediterrâneo, como falou os fenícios, os gregos, os cartagineses, estavam habituados a outros povos e esses povos também traziam já alguns hábitos, não é, que os romanos também já tinham. Daí, digamos, que foi mais fácil a entrada dos romanos e eles ficarem e invadirem a Península Ibérica por aí, porque até nem houve assim conflitos muito grandes, poderá ter havido e claro que houve, no entanto foi mais fácil. Os povos que não viviam nesta zona do sul e sudeste da Península Ibérica desconheciam até a existência às vezes de outros povos e até de outros hábitos diferentes, daí vão fazer maior resistência, digamos, à entrada dos romanos na Península Ibérica e claro, a toda a sua conquista, não é, pelos romanos. E um desses povos que se vai destacar e que são um dos nossos antepassados, cá está aqui, os lusitanos, viviam nesta zona onde hoje é também Portugal, mas na altura ainda não existia nem Portugal nem Espanha, era apenas a Península Ibérica, com todos estes povos, e eles são os nossos antepassados, viviam nesta zona onde mais ou menos se situa a Serra da Estrela. Para quem já lá foi, sabe perfeitamente. Ora bem, e então vamos ver, porque é que há povos então que resistem? Ora, exatamente no vosso manual está a falar, nesta resistência dos povos nestas zonas foi mais difícil, nas zonas do centro e norte da Península Ibérica, e eram povos que se dedicavam à agricultura, à criação de animais, à pastorícia, trabalhavam os metais, mas desconheciam, como eu tinha dito há pouco, muitas características destes outros povos da Península Ibérica, neste caso, desculpem, do Mediterrâneo, porque não tinham contacto com eles, não é? Então não tinham contacto, não sabiam da sua existência e como é que eles eram e como é que eles faziam as coisas. Um destes povos que vai fazer maior resistência aos romanos vai ser então os lusitanos, vão ser os lusitanos que se vão destacar dos outros povos contra os romanos porque vão arranjar estratégias de resistirem muito tempo às investidas dos romanos. Eles mais ou menos estavam entre a zona do Rio Douro e o Rio Tejo, não é? E naquela parte também onde fica a Serra da Estrela, e é nessa zona, nesses sítios, que os romanos vão ter uma grande dificuldade em conseguir derrotar facilmente os lusitanos. E vamos ver porquê, mas afinal porquê? Ora, então, como fala aqui no vosso manual, diz, digamos, que nesta altura, numa destas alturas das investidas dos romanos, o chefe dos lusitanos era o homem chamado Viriato. Dizem que era um homem grande, que seria um homem fisicamente muito encorpado e também muito inteligente, que nem sempre é possível juntar as duas coisas. Mas, no entanto, parece que o Viriato era um homem, além de ser muito forte, muito inteligente. E então, eles andavam por ali, percorriam longas distâncias e muitas vezes até iam roubar, entre aspas, saquear ou roubar, que a palavra que é utilizada no teu manual é saquear, não é? Outros povos que viviam mais para sul. E então, quando os romanos chegam, o que é que acontece? Os romanos, como eu vos falei, os legionários, que eram os soldados romanos, estavam muito bem preparados para lutar, muito bem apetrechados, com boas armas e tudo, mas estavam habituados a uma forma de combate, digamos, mais organizada. Os lusitanos, ao pé dos legionários romanos, aí estavam muito inferiores, tinham muito menos armas, muito menos capazes, a mesma qualidade das armas era muito inferior e não estavam tão preparados. E então o que é que eles faziam?
foram então buscar a parte da inteligência. E é neste aspecto que nós vemos que os lusitanos começam a adotar umas técnicas de armadilhas que eles faziam, também emboscadas que eles faziam aos romanos, de forma que os romanos caíam nestas armadilhas, não é? E eles conseguiam-nos vencer quando se davam estas batalhas. Aqui ao lado vamos passar a página do livro e mostra-nos aqui uma imagem, cá está, dos romanos a serem atacados pelos lusitanos, porque eles escondiam-se, já está, eles atacavam sempre assim escondidos, no fundo era uma emboscada, alguém os atraía os romanos para aquela zona e depois os outros de cima, por exemplo, lá de cima daquela rocha, atiravam pedras e atacavam os romanos, e assim durante muito tempo conseguiram resistir aos romanos, e isto tudo, cá está, a mando do Viriato, que era o chefe dos lusitanos. Mesmo assim, isto ainda vai, após quase 200 anos de lutas, os romanos é que vão conseguir dominar toda a Hispânia, não é? Não se esqueçam que Hispânia, estamos a falar da Península Ibérica. Ao fim de 200 anos eles conseguem expandir-se então e conseguir conquistar toda a Península Ibérica. Mas, claro, o Viriato não foi eterno, como tudo, e reparem que até no curioso do vosso manual fala que o Viriato foi morto à traição por 3 dos seus amigos, dos seus braços direitos, digamos, aqueles homens que acompanhavam sempre e apoiavam o Viriato. Esses 3 homens, que eram o Audax, o Ditalton e o Minurus, que eram homens da sua máxima confiança, mas que foram subornados por Servílio, não é? Que era um governador romano que prometeu a estes 3 homens que, se eles matassem o Viriato, que lhes daria então honras, não é? E estatuto importante e também muito dinheiro. E assim eles matam o Viriato à traição. Vai-se saber depois, por alguns relatos da época, que afinal a coisa não foi assim e eles não foram contemplados com esses prémios, mas que mataram o Viriato à traição, provavelmente estaria o Viriato a descansar, a dormir, e eles mataram o Viriato. Em todo o caso, fica na nossa história de Portugal, não é? E o primeiro imperador de Roma, o Otávio César Augusto, ainda cá veio então à Península Ibérica e terminou então com a resistência dos povos ibéricos e pacificou o território, mas isto digamos que durou bastante tempo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se há uma dúvida, voltem a ver o vídeo, senão também nas aulas vamos tirando as vossas dúvidas. Então, tchau para todos.